Olá pessoal, boa tarde. Vamos então dar início à nossa aula ao vivo sobre método diagnóstico, e o objetivo dessa aula é esclarecer vocês sobre algumas questões do diagnóstico de medicina chinesa. Tá? A minha intenção maior é facilitar a formatação desse diagnóstico. E essa forma, né, essa formatação, essa metodologia, eu vou explicar ela passo a passo para vocês. Por quê? Porque a gente encontra aí na literatura, até mesmo na própria medicina chinesa, uma dificuldade muito grande de a gente chegar num consenso de que nome fornecer aquele padrão sindrômico ou aquela síndrome, e como pegar, puxar, né, esse diagnóstico e traçar a partir dele um protocolo, né, um tratamento coerente. Então, a minha intenção aqui nesses 40 minutos, 45 minutos, é tentar expor e melhorar esse raciocínio para vocês, tá certo? Então, tá tudo certo, né? Vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber diferenciar o que é o diagnóstico, ou quais os tipos de diagnóstico que a medicina chinesa pode nos oferecer. Diante dessa situação, nós temos 3 diagnósticos básicos. O primeiro deles é o diagnóstico energético. O segundo deles é o diagnóstico biotipológico. E o terceiro é o diagnóstico patológico. Então vamos lá. Primeiro, vamos diferenciar uma situação. Eu tenho esses 3 tipos de diagnóstico, são os tipos de diagnóstico da medicina chinesa. E nós temos outros diagnósticos de outras áreas da saúde que não envolvem isso. Quer dizer, o fisioterapeuta ele faz diagnóstico cinesiológico, o médico faz diagnóstico clínico e assim segue. Cada um faz o seu tipo de diagnóstico para nomear aquela condição sindrômica, aquela patologia. Nós, da medicina chinesa, nós que trabalhamos com a saúde energética, não temos a intenção, em momento algum, em fazer ou emitir um diagnóstico clínico, e sim um diagnóstico energético, biotipológico ou patológico. Eu vou explicar isso como acontece. Vamos lá. Diagnóstico energético, como que você vai fazê-lo? Né? Aliás, quais são as nomenclaturas a serem utilizadas? Daqui a pouco eu falo como que nós vamos fazer. Eu, ao longo desses 15 anos aí de estudo e trabalho, eu procurei simplificar a minha vida profissional a partir do diagnóstico. E essa simplicidade se dá onde eu descrevo o diagnóstico síndrome a partir de 5 síndromes básicas, ou diagnóstico energético a partir de 5 síndromes básicas, que vai ser a deficiência de Yang-Qi, a estagnação de Yin-Qi, o excesso de calor, a irregularidade de sangue e a insuficiência de Jin, ou insuficiência de energia ancestral. Então vamos lá. A partir desses 5 padrões sindrômicos, eu vou diagnosticar qualquer problema no meu paciente, independente do local desse problema. Esses 5 padrões, eles têm relação com o diagnóstico energético. Então, ao final da sua avaliação, um desses 5 padrões terá que estar descrito no seu diagnóstico. Então, vamos lá. O diagnóstico energético relacionado à deficiência de Yang-Qi tem a condição, né, é caracterizado pelo desequilíbrio respiratório. Então, o pulmão, responsável pela captação do ar do Yang-Qi, ele entra num processo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio é físico, fisiológico, fornecido principalmente pela insatisfação mental, pela intoxicação mental. Essa intoxicação mental, quando assimilada, vai desequilibrar a biomecânica da respiração do pulmão. E essa biomecânica respiratória desequilibrada favorece uma deficiência de Yang-Qi. Então, quando eu tenho uma respiração debilitada, onde a cadência respiratória foi perdida, dado pela insatisfação mental, nós teremos um problema relacionado à deficiência de Yang. E onde eu posso localizar essa deficiência de Yang? A deficiência de Yang primária, que é essa,
estará relacionada ao pulmão, como eu falei, e você pode observar a pele do seu paciente. Nós teremos uma condição de ter uma pele alterada, como por exemplo a descamação ou até mesmo melasma. Essas duas condições favorecem você chegar a esse diagnóstico energético, que é a deficiência de Yang. Então está faltando energia Yang no seu organismo. Quando eu falo que a deficiência de Yang primária é a deficiência de Yang no pulmão, então o pulmão falha em captar a energia Yang, e essa falha, né, em captar a energia Yang favorece a má distribuição da energia Yang e também a perda de mobilidade energética. Então logo a energia vai se estagnar. Então essa estagnação favorece essa situação onde a pele não recebe essa oferta de Yang como deveria, e ao mesmo tempo eu tenho um melasma caracterizando essa intoxicação energética. Então a deficiência de Yang primária está diretamente ligada, relacionada ao pulmão. Depois que ela mexe no pulmão, depois que o pulmão está aí no processo de deficiência de Yang, nós teremos a deficiência de Yang sendo deslocada ao intestino grosso. Então, no intestino, essa deficiência de Yang se caracteriza pela perda ou diminuição da atividade energética do intestino. E qual é a atividade energética do intestino mais importante? É a absorção ou assimilação de água. Então, agora nós temos um segundo aspecto. A deficiência de Yang do intestino grosso favorece uma diminuição na absorção da água. Essa diminuição na absorção da água favorece uma desidratação interna. E essa desidratação interna pode também levar a um problema relacionado à pele. Por quê? Porque a pele é o sistema orgânico ligado ao pulmão e intestino grosso. Ok? Então, esses dois processos básicos da síndrome ou do diagnóstico energético relacionado à deficiência de Yang, eles são primariamente anexados ou relacionados ao pulmão e ao intestino grosso. De maneira secundária, essa deficiência pode atingir outros elementos. Quando a deficiência de Yang atinge outros elementos, eu terei uma condição onde aquele órgão ou aquela víscera não funciona de maneira adequada. Por quê? Porque o Yang, a principal função dele é fornecer atividade orgânica. Então o Yang do baço, por exemplo, estimula a digestão, a transformação. Então, se isso não acontece de maneira adequada no baço, eu terei uma deficiência de Yang no baço pâncreas. Desta forma, essa deficiência de Yang vai limitar a formação da energia Yin pelo baço pâncreas. E essa limitação leva a uma outra síndrome chamada de estagnação de Yin. Mas é importante entender que, normalmente, essa deficiência de Yang vem de maneira primária do pulmão. Por isso que agora eu anexo uma outra situação a esse contexto, que é o biotipo metal é o que mais tem predisposição a apresentar problemas relacionados à deficiência de Yang. Ele já nasce com esse problema, ele já nasce com essa condição. Então, você pega um paciente que tem problema de pele, tem problema respiratório, tem um biotipo relacionado ao metal, você tem um paciente que tem um diagnóstico energético chamado deficiência de Yang e tem um diagnóstico biotipológico relacionado ao elemento metal. Então, o diagnóstico biotipológico é metal. Existe uma avaliação a ser feita. Essa avaliação que nós fazemos aqui, ela compreende a estruturação ou a observação das partes do corpo, e dali, nessa observação, nós fornecemos uma pontuação, e essa pontuação me fornece mais racionalidade a essa avaliação. Então a chance de eu errar é mínima, desde que eu faça de maneira certa. Porém, é importante entender que a avaliação biotipológica compreende o mecanismo de chegarmos, é um mecanismo para chegarmos ao diagnóstico biotipológico, entendido? Então eu tenho um diagnóstico energético, deficiência de Yang, e tem um diagnóstico biotipológico, que nesse exemplo aqui é o exemplo relacionado ao elemento metal. Então, as duas
informações, né, elas são do mesmo elemento, isso é uma coincidência, mas eu posso ter um paciente terra apresentando deficiência de Yang, entende? Mas essa deficiência de Yang tem que ser dado nomes, ela tem que ser deslocada para onde ou onde ela está. É uma deficiência de Yang do baço pâncreas, é uma deficiência de Yang do estômago. Para isso, você precisa saber qual é a função energética do estômago ou do baço pâncreas, para você entender. Feito isso, então pegue outro exemplo agora. Eu tenho um paciente que é terra e que apresenta um diagnóstico inicial de deficiência de Yang do baço pâncreas. Essa deficiência de Yang do baço pâncreas favorece, por exemplo, ou ela pode ser sinônimo de disbiose. A pessoa come muito glúten, vai levar a um enfraquecimento do baço pâncreas. O baço pâncreas fraco leva ou ocasiona, né, a deficiência de Yang. Então eu tenho uma perda, uma diminuição na força, na atividade energética do baço pâncreas. Essa disbiose, então, pode ser tratada inicialmente a partir desse componente. Então eu tenho um cara terra que tem disbiose e o diagnóstico energético dele é deficiência de Yang do baço. Você trata essa deficiência de Yang do baço. Depois de tratar essa deficiência de Yang do baço, você busca entender se existe outro tipo de síndrome anexada. E vai existir. Por quê? Se ele é terra e está em desequilíbrio, ele pode apresentar ou estar apresentando sobrepeso ou obesidade. Sobrepeso e obesidade tem uma relação direta com a estagnação de INT. Então, a estagnação de INT agora é um segundo diagnóstico. Então, você tratou de forma primária, inicial, a deficiência de Yang, e agora você trata de maneira secundária, depois que tratou aquela deficiência de Yang, você trata a estagnação de Yin. Para depois você tratar o biotipo, e tratar o biotipo compreende tratar o temperamento, e para tratar o temperamento você tem que buscar os pontos Beishu e Shenshu. Então perceba que a cada fala eu vou acrescentando informações para vocês. Por quê? Porque nós temos que compreender de maneira bem fácil, né, e permeável essa estrutura, essa condição do diagnóstico. Então, de novo, eu tenho um diagnóstico primário, que eu divido em 5 padrões, um de cada elemento, mas esse diagnóstico primário, realmente ele tem relação com o seu próprio elemento, mas ele pode ser deslocado para outros elementos. Porém, você tem que entender que, chegando ao diagnóstico, fazendo essa análise, você trata aquela disfunção, aquele desequilíbrio energético, para depois tratar, por exemplo, o biotipo. Então, normalmente, você vai seguir uma sequência de lógica de tratamento. O bom senso é que vai coordenar isso. O primeiro deles é, quando o paciente apresentar algum tipo de problema somático, orgânico, que leve à dor, então, problemas álgicos, trate primeiro o problema álgico. Depois que você tratou o problema álgico, você trata o problema energético. Depois que tratou o problema energético, trate o biotipo. Eu acredito que em 12, 13, 14 sessões você já consegue melhorar esse paciente em quase 60% em relação a qualquer outra condição aí falada. Mas, voltando, eu tenho então a deficiência de Yang, caracterizada primariamente pelo problema do pulmão e no intestino grosso. Essa deficiência de Yang no pulmão e intestino grosso vai levar a problemas na pele, problemas também no intestino e, claro, no pulmão. Tá certo? Qualquer patologia pulmonar tem relação com deficiência de Yang, qualquer patologia do intestino tem relação com a deficiência de Yang, tá certo? Essa deficiência de Yang ela pode entrar ou penetrar em outro elemento. Quando isso acontecer, você entenda que eu vou perder força na atividade orgânica ou energética daquele elemento, seja estômago, seja o baço, seja coração. Pega o coração, por exemplo, que tem uma deficiência, ou um coração que tem insuficiência cardíaca, ou um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, ele tem uma deficiência de Yang do coração, que pode ter sido provocada por uma deficiência de Yang do pulmão. Tá? A fisiologia ou a fisiopatologia dessa insuficiência cardíaca explica também dessa forma, só que com outra linguagem, uma linguagem padrão fisiopatológico. O nosso padrão é fisiopatogênico também, ou patológico, porém uma fisiopatologia energética, tá certo? Então, saindo agora da deficiência de Yang, vamos para a estagnação de INT. A estagnação de INT, ela é primariamente relacionada
a terra, a estômago e baço pâncreas. Uma coisa que você tem que saber, estômago, ele não gosta de calor e o baço pâncreas não gosta do frio. Então, se você oferece ao seu estômago um alimento muito quente, você pode estar lesando a energia do estômago, e a partir do momento que você lesa a energia do estômago, você compromete a função digestiva ou a atividade digestiva desses dois elementos. E quando você compromete a atividade digestiva desses dois elementos, nós estaremos falando em um processo que vai levar à estagnação de Yin. Por quê? Porque na maioria das vezes, o desequilíbrio que o Yin Qi oferece é um desequilíbrio relacionado ao aumento da densidade. Então, o aumento da densidade da energia Yin vai favorecer ou vai ocasionar a estagnação de Yin Qi. Então, vamos entender. Primeiro, o desequilíbrio relacionado à estagnação tem relação com o estômago baço pâncreas, repetindo. Segunda coisa, esse desequilíbrio está ligado emocionalmente ao excesso de tensão, ao excesso de preocupação. Aquela pessoa muito preocupada com a forma, com a perfeição das coisas, leva a essa imperfeição na forma física, mais ou menos assim. Então, a imperfeição da forma física, ou a necessidade de perfeição, favorece essa tensão exagerada que chega no baço, provocando um desequilíbrio. Você pode analisar a língua do seu paciente e na região central, no centro da língua, ela pode estar vermelha com uma sabor amarela. Isso quer dizer que existe o quê? Calor interno. Se existe calor interno, tenha certeza que esse calor está no estômago, não no baço. Agora, se a sabor está branca e a língua pálida, essa condição é chamada de frio, e o frio não está no estômago, e sim no baço pâncreas, tá certo? Frio e calor não são diagnósticos, não são nomes para o diagnóstico. Por quê? Frio e calor são condições que são alteradas diante ou mediante uma agressão. Então, elas são apenas efeito de um processo agressivo. O diagnóstico, a nomenclatura do diagnóstico, ele não leva a nomenclatura de frio e calor, pelo menos não a que eu ensino, não a que eu passo. Por quê? Porque senão você vai confundir, pois não há uma regra fixa para frio e para calor, porque são respostas orgânicas ao desequilíbrio. Qualquer agente patógeno, independente de onde ele chegue, ele vai estimular ou frio ou calor. Outra coisa que é importante falar antes da gente dar sequência na estagnação é que Yin Qi e Yang Qi são princípios energéticos. Calor e frio são temperaturas. Então, não é a mesma coisa. O calor não é a mesma coisa que Yang e o frio não é a mesma coisa que o Yin. O que acontece é que calor tem características Yang, frio tem características Yin, mas eles não são a mesma coisa, tá certo? O Yin Qi, quando está estagnado, ele pode ser ocasionado, pode ter sido causado por frio no baço. Mas eu não posso falar que é a mesma coisa, porque uma coisa frio é uma coisa, Yin Qi é outra, tá certo? Então vamos de novo. Quando o excesso de tensão chega ao estômago ou ao baço pâncreas, eu vou ter uma alteração energética nesse processo, porque eu estou tendo uma injúria, eu estou tendo um agente patógeno ali deslocado. Se eu tenho calor, a língua me mostra isso, eu posso pensar diretamente no estômago. O estômago, com calor, ele vai se comportar apresentando sintomas específicos. Esses sintomas têm relação, óbvio, com o calor. Então, a queimação, a gastrite, a dor, a gastralgia, a dor de estômago tem relação direta com a sintomatologia dada pelo calor no estômago. Aí você vai tomar omeprazol. Se você tomar omeprazol, você vai aumentar o calor no estômago, você vai aumentar a patologia física, vai aumentar o desequilíbrio físico. O que você tem que fazer? Retira-se alimentos quentes no primeiro momento. Segundo, você diminui, essa tensão mental com a acupuntura e, claro, melhora essa condição aí do calor, oferecendo estímulos mais de frio. Mas o que nós temos que entender é que quando eu tenho o comprometimento do calor lá no estômago,
eu vou levar a um comprometimento também do baço. Por quê? Porque o estômago tem que separar a energia dos alimentos. Ele pega o alimento, digere fisicamente esse alimento, que não é nosso interesse aqui agora em pensar nisso, mas ele pega o alimento. Nesse processo de digestão física, há um processo de separação energética. A separação energética separa o que é bom do que é ruim. A parte positiva vai para o baço. Quando essa parte positiva chega no baço e não chega bem separada, não chega bem selecionada, sobrecarrega o baço. De novo, o baço pâncreas agora entra num outro processo de desequilíbrio, que pode ter relação sim com a deficiência de Yang novamente. Então, é como se você tivesse que receber algo bem diluído, bem fluido, e você recebe algo bem tosco, bem denso. Então, você pega lá um glúten que deveria ser digerido, né? Aliás, o glúten nunca vai ser digerido dessa forma, mas vamos pensar que sim, ele deveria ser digerido pelo estômago, ele não é, então ele vai para o baço, e essas moléculas, né, maléficas e úmidas do glúten que vai para o baço, sobrecarrega novamente essa estrutura do baço, e o baço sobrecarregado vai fabricar o inti denso. Então, esse inti denso é uma alteração de forma. Tá? Esse inti denso caminha pelos meridianos do baço e do estômago, principalmente, levando a um processo de estagnação. Por quê? Porque é denso e essa velocidade é lenta. E a velocidade lenta e o inti denso vai levar à estagnação. A estagnação do inti denso, tá, leva a um processo chamado de mucosidade. Então vamos lá. Quando eu fabrico um inti denso, estou fabricando um conteúdo de yin úmido. Então eu tenho umidade. A umidade, de novo, não é um padrão de diagnóstico, um padrão de desequilíbrio que favoreça um diagnóstico. Ele é uma consequência. Então, vamos mudar os nomes. Inti denso, o nome disso é umidade. Umidade entra no seu meridiano, ela vai circular de maneira lenta. Essa circulação lenta caracteriza o inti úmido. Esse inti úmido, tá, ele não é diagnóstico. Então, tipo assim, eu tenho umidade em tal lugar. Não, você tem uma estagnação de inti provocada pela alta densidade desse inti. Entende? Mas a minha umidade não está estagnada. Não existe isso. A umidade sempre vai estagnar. Por quê? Porque ele é desequilíbrio. E é uma consequência desse processo. Então, o nome disso é estagnação de inti. Você pode agora, o inti que estagnou, tá, que parou, entenda bem que não é todo o inti que vai parar, que vai ficar estagnado, né, é uma parcela dele. Esse inti que parou, ele se transforma agora em muco. Aí eu tenho uma mucosidade. A pessoa fala, eu tenho mucosidade no cérebro. Você pode ter um conteúdo de inti mucoso, mas você não tem um diagnóstico de mucosidade no cérebro. Você tem estagnação de inti no cérebro. Entende? Pode ser muco, ok? Mas ao mesmo tempo não a mucosidade não favorece um diagnóstico. Ela favorece sim uma consequência do que aconteceu. A mesma coisa a fleuma, que é o próximo passo da mucosidade. Então você tem umidade, está circulando. Mucosidade estagnou. E agora a fleuma. Qual é a característica principal da fleuma? A principal característica dela é que a fleuma estimula, né, ou melhor, ela consome a energia ancestral daquele órgão ou víscera. Então você tem uma diluição da esfera física desse órgão da víscera. Pensa no Alzheimer. Quando você tem estagnação de inti simples, dada lá pela umidade, você tem hipomnésia. Quando você tem agora mucosidade, você tem falta de memória mesmo, você não lembra das coisas. A hipomnésia, você esquece onde colocou uma chave, você esquece de outra situação. Agora, a mucosidade, né, quando chega no ponto da mucosidade, você nem lembra do compromisso mais, até chegar no ponto da fleuma, que vai favorecer aí ao Alzheimer. Então você tem um crescendo umidade, mucosidade, fleuma, e isso não serve como padrão de diagnóstico. Isso é uma consequência da fisiopatogenia energética ocasionada por um problema lá no baço pâncreas, entende? Então, seguir à risca isso favorece o caminho do seu tratamento. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Então fica muito confuso. Eu não sei se é mucosidade no sangue, umidade, não sei onde. Não. O que tem, quando você tem problemas relacionados à forma física,
você tem estagnação de DNT, pronto, acabou. A partir, ou as variações disso, é simplesmente o processo de cronicidade dado por esse desequilíbrio, nada mais do que isso. E claro, você vai tratar de acordo com essa condição, mas não é diagnóstico, entendeu? Não serve para fazer diagnóstico energético, essas condições. Vamos simplificar. Quem quiser debater a respeito dessa mudança de conceito aí, estou aberto a esse debate, mas ao mesmo tempo entenda, vamos favorecer a vida dos nossos colegas a partir de raciocínios breves e lógicos. Não vamos viajar na maionese, igual tem muito autor aí viajando. Coloca lá, fleuma no cérebro da mente, calor yin no sangue, frio yang no rim, e ninguém explica, e no final das contas tudo é a mesma coisa, parece estar repetindo as coisas. Então vamos simplificar, porque se eu simplifico o modo que eu analiso o meu diagnóstico, que eu até mesmo faço o diagnóstico, eu também simplifico a prática. Se eu simplifico a prática, amigo, você vai ganhar muito com isso. Por quê? Porque a simplicidade na prática, ela favorece o seu paciente. E o grande objetivo nosso aqui é, claro, repassar as informações a vocês, mas que isso seja passado para os pacientes. Porque o paciente bem, o paciente equilibrado, ele vai trazer para você mais paciente, por exemplo, e outro, ele vai estar bem, imagine. Você pega um paciente obeso e trata ele a partir dessa simplicidade diagnóstica. Em 8, 10 sessões, dependendo aí da quantidade de vezes por semana, ele consegue perder aí 5, 8 quilos. Imagine, ele nunca conseguiu fazer isso de outra forma e consegue com acupuntura pelo simples fato de você ser simples, racional e coerente, não ficar viajando na maionese aí, como a gente vê muito, por isso que a gente está falando aqui, tá certo? E não é uma crítica negativa a ninguém, é simplesmente uma forma que eu faço o meu trabalho e estou passando esse trabalho, tá? Quem não concordar não precisa fazer, não tem problema, tá ok? Então vamos lá. Diagnóstico energético, voltando, eu tenho, deixa eu só ver as horas aqui, vixe, já 1 hora, nossa. Diagnóstico energético, então, eu tenho deficiência de DNT, estagnação de DNT, né? E tenho agora, eu vou falar do calor, eu vou encerrar e a gente volta depois, né? A gente faz outra aula, né? Ou pode ficar longo assim? Mais 10 minutinhos. Mais 10 minutos? Nossa, passou muito rápido. Porque também começou atrasado, né? Então, o calor ele agora favorece, ele é um tipo ou um estilo diagnóstico. Como é que o calor aparece? Pense aqui comigo. Quando você está num processo de ansiedade, e a ansiedade é caracterizada pelo excesso de pensamentos, você aumenta muito a velocidade da sua energia. Essa energia, numa alta velocidade, vai produzir calor. Outra forma de produzir calor é o coração. O coração, ele bate, faz o sangue circular. A fricção ou o contato do sangue nos vasos vai produzir calor. No momento em que eu tenho excesso de pensamentos, que aumenta a velocidade da minha energia, isso desemboca direto no coração. O coração assimila esse processo, ele vai bater mais rápido, eu tenho taquicardia. Então agora, esse calor energético é transferido para o organismo. Por quê? Porque quando o coração bate mais rápido, o sangue circula mais rápido. Se o sangue está circulando mais rápido, estou então produzindo calor interno ou calor no sangue. Tá ok? Quais são os principais sintomas? O primeiro deles eu falei, taquicardia. O segundo, rosto vermelho. O terceiro, eu já começo a ter um processo de desequilíbrio mais profundo, que é a hiperidrose. Muita gente chega aqui falando que está ansioso, o que é ansioso. A ansiedade só pode ser qualificada realmente como ansiedade para nós da medicina chinesa se eu tiver o rosto vermelho, se eu tiver a hiperidrose, se eu tiver no mínimo taquicardia e se eu tiver também a taquilalia. Se isso não tiver, ou nenhum desses aspectos estiver presente no paciente, isso não pode ser considerado ansiedade. Por quê? Porque nós confundimos muito aquilo que sentimos, aquilo que pensamos que seja, principalmente aquelas pessoas leigas no assunto. Então, se eu falar para ela que ela é isso, ela vai acreditar. Então, a ansiedade, ela tem que apresentar sinais físicos. A ansiedade é uma patologia, um desequilíbrio psíquico. Esse desequilíbrio psíquico, ele vai ser reverberado, ele vai ser transpassado, ele vai ser repassado ao corpo e causando desequilíbrios. Então, a pessoa que não tem rosto vermelho, a pessoa que não tem hiperidrose, ela não pode ser considerada ansiosa. Você fala assim, mas
eu sou ansioso, eu tenho muitos pensamentos. Você pode até ser, mas não é primário. Você tem uma patologia de base antes. E essa patologia normalmente pode ser o medo, pode ser a preocupação. Aí, agora, eu entro num outro aspecto diagnóstico, voltando ao diagnóstico biotipológico, que é você acessar a principal cláusula pedra da medicina chinesa, que é buscar a causa do problema. Então, o diagnóstico energético, ele é apenas a ponta final desse problema, porque a causa é mental, a causa é consciencial, a causa está no seu temperamento. Então você pode ter uma ansiedade, sim, que nem apresente essas condições, mas ela não é primária, e eu trato de forma onde eu busco de qualquer maneira sinais e sintomas que me ofereçam condição de tratar a causa ou diagnosticar a causa. Então o calor interno, ele estará presente quando eu tenho excesso de pensamentos que pode virar ansiedade. Isso é dado pela instabilidade emocional. Então, a pessoa instável emocionalmente, ela não sabe o que pensa, não sabe o que sente. Isso vai acelerar a velocidade das energias. Essa energia acelerada vai promover o calor na energia. Esse calor energético é uma informação codificada para o coração assimila, joga então, assimilando essa energia, então ele vai fazer com que haja um aumento dos batimentos cardíacos. Esse aumento dos batimentos cardíacos vai ser repassado para o sangue, porque aumenta essa velocidade do sangue, e esse sangue com uma alta velocidade vai aumentar o calor interno, promovendo esses sinais e sintomas, ok? O paciente fogo, que tem um biotipo fogo, ele tem relação direta com uma condição emocional, uma condição psíquica, e fisicamente ele é bem claro, ele é bem branco, e pode apresentar o rosto vermelho, sim, e o físico dele é muito bem proporcional, tá certo? Já deu isso, 10 minutos? Falta 9. Falta 9? Então dá para falar de tudo. Se quiser falar, pode falar. Então, beleza. Então, saindo desse calor, então, calor ou excesso de calor, como ele é produzido, lembrando, eu posso ter calor em qualquer parte do corpo, mas primariamente o calor vem do coração, não tem jeito dele vir de outro lugar, tá certo? Se ele vier uma síndrome secundária, ele está vindo por conta de uma outra condição que está causando esse calor. Como eu falei, você pode ter lá no estômago calor, no estômago, que ele vem causado por um desequilíbrio lá da questão do elemento terra, da tensão excessiva, porque aquele calor no estômago é uma reação inflamatória, vamos dizer assim, que nós teremos a partir do momento que o desequilíbrio, né, do estômago é atingido, ou melhor, a energia do estômago é atingida pelo excesso de tensão mental, por exemplo. Tá? Então agora nós vamos falar do elemento madeira, e a qualidade do diagnóstico do elemento madeira é irregularidade de sangue no fígado, né, ou do fígado. Essa irregularidade de sangue vem principalmente por uma condição mental chamada de frustração. A pessoa frustrada, incoerente, ela vai produzir um processo onde a energia se torne irregular. Então eu quero que você faça uma analogia onde essa energia irregular, a analogia que a gente faz é como se a energia estivesse tremendo. Então esse tremor energético chega no fígado. Quando o fígado assimila essa irregularidade energética, esse tremor, o sangue que precisa estar ali para ele tratar, né, porque o fígado tem a função de tratar o sangue, assimila também essa irregularidade. E essa irregularidade, né, energética, quando assimilada pelo sangue do fígado, vai fazer com que haja uma dissociação entre yin e yang. A energia yang vai subir, eu tenho uma crise de raiva, de dor de cabeça, de insônia, e a energia yin fica no fígado. Por que a yang sobe? Porque ela é mais fluida, e ela saiu do yin chi, ela desgrudou, ela dissociou do yin. O yin é a estrutura física, tá? Então, quando ela sobe, ela vai levar a essa condição que eu falei, a insônia, a raiva e a cefaleia. E a energia yin que fica, ela pode ficar estagnada, se o sangue não tiver força para eliminar ela dali. Se o sangue continuar presente no fígado, você vai olhar a língua nas laterais, essa língua tem que estar roxa. A língua roxa nas laterais demonstra que eu tenho uma estagnação de yin chi no fígado, tá certo? Causada pela irregularidade do sangue. Então, de novo, a irregularidade do sangue, ela é a condição primária
que leva à estagnação de INT no fígado, tá? Então você pode tratar a estagnação de IN. O VB21, por exemplo, faz com que o IAN volte para o fígado, mas ao mesmo tempo quem causou ela não foi lá no baço pâncreas, foi a irregularidade que chegou no fígado causado pela situação onde eu tenho lá a frustração, a incoerência, tudo isso, tá? Quando eu tenho o INT, então, estocado, estagnado no fígado, as unhas tornam-se quebradiças, os tendões tornam-se fracos, o ombro começa a ter problema, a sua visão fica borrada. Por quê? Você não tem energia, você só tem IANT lá em cima, ele não funciona, no caso, o IANT que tinha que estar no sangue, ele não funciona livre, sozinho, ele vai causar perturbação na sua mente, inclusive até vai levar uma síndrome que eles chamam de falso fogo, uma síndrome muito inteligente quando foi criada. Por quê? Porque é falso fogo, pois ela não foi causada lá no coração, ela foi causada no fígado, porque o IANT, ele acelera o metabolismo fabricando então calor. Então por isso que é síndrome de falso fogo, a pessoa fica ansiosa, mas você tem que entender e buscar entender que essa síndrome de falso fogo não foi causada lá, ela foi causada no fígado, então tem que tratar o fígado primeiro para depois pensar em tratar alguma outra coisa. Se você tratar só o coração, na síndrome de falso fogo, você estará perdendo tempo. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser minucioso e estudado diariamente, pelo fato de que se você não acerta, você demora a melhorar o seu paciente, esse paciente mais tempo no seu consultório não é benéfico, não é positivo. Inclusive na China antiga, né, os médicos chineses, eles recebiam para deixar o paciente sem doença e deixavam o paciente, parava de pagá-lo quando ele, paciente, ficava doente. Então, pensar dessa forma favorece a gente melhorar a nossa acurácia diagnóstica e também de tratamento, tá ok? Então, irregularidade de sangue do fígado vem por uma incoerência mental e isso, fisiologicamente ou energeticamente falando, tem relação com a dissociação do IAN e a estagnação de IN. Mas lembre-se, essas síndromes são secundárias. Então, no fígado eu tenho uma irregularidade de sangue que leva à estagnação de IN, que leva à deficiência de IAN. Mas lembre-se, a estagnação de IN ou a deficiência de IAN do fígado foram causados pela irregularidade. A língua nas laterais estará, nesse caso, escura, estagnação de IN, e estará úmida, né, cheia de saliva nas laterais, caracterizando a deficiência de IAN, de IANT. O ponto VB21 ele favorece a descida do IANT e o ponto F3 é o ponto de entrada do fígado que você vai ter que tratar. E o paciente madeira é aquele paciente que, por exemplo, nasceu com icterícia, aquele paciente que tem dor de cabeça desde que se entende por gente, é aquele paciente que apresenta problemas menstruais também desde que entende por gente, no caso a mulher, e depois que começou a menstruar. É aquele paciente mais nervoso, mais irritado, tá certo? Esse paciente é mais moreno do que claro, esse paciente é mais alto do que baixo, esse paciente tem um rosto oval, a mão com estrias profundas, tá ok? Então, esse é o diagnóstico do paciente, ou as características de um paciente ou de um biotipo madeira, tá ok? E, para finalizar, nós temos aí a insuficiência de DIN, a insuficiência de energia ancestral. Qual é a diferença, eu sempre falo nisso, né? Qual é a diferença básica entre a insuficiência e a deficiência? A deficiência tem relação com uma condição IAN, em que eu diminuo o aporte, eu diminuo a captação, a assimilação de IANT, não acaba. Já a insuficiência, eu tenho energia ancestral ainda, porém essa energia ancestral está sendo desgastada mais rápido do que o normal. Então, eu paro naturalmente de utilizar essa energia ancestral para situações cotidianas, por isso o meu organismo começa a perder energia. Então, esse paciente que tem insuficiência de energia ancestral ou insuficiência de DIN tem relação com o elemento água e esse processo é causado pelo medo. O medo excessivo, ele vai favorecer ao desequilíbrio do rim e da bexiga e esse desequilíbrio vai consumir em demasia a nossa energia ancestral. O medo em excesso, se eu não tratá-lo, ele vai virar um pânico. E o pânico é uma patologia, né, um desequilíbrio psíquico grave que deve ser tratado no elemento água. Mas a causa é a insegurança e energeticamente o problema é a insuficiência de DIN. Pacientes com medo precisam tratar
o rim, tratar a bexiga, principalmente com moxa. Por quê? Porque a insegurança favorece ao frio no rim. E o frio no rim vai consumir a energia ancestral de forma exagerada, provocando assim a insuficiência dedinho. Quais são os sinais e sintomas? O rosto é pálido, o cabelo é branco, osteoporose, lombalgia, dor no joelho, impotência sexual. Todas essas condições são típicas num processo de insuficiência dedinho. Podemos ter insuficiência renal, bexiga hiperativa, tudo isso também tem relação. Paciente água é um paciente que naturalmente medroso, tá? Tanto é que quando ele usa essa energia do medo, ele se torna uma pessoa covarde. A pessoa covarde não é aquela só que enfia-se debaixo da cama, mas também é aquela pessoa que humilha as outras pessoas, aquela pessoa mais arrogante, né? Aquela pessoa que sabe o defeito do outro e aponta o defeito toda hora, usando isso ao seu favor. O paciente água, ele parece com o paciente terra, mas não é, tá? Por quê? Porque o paciente terra tem uma gibosidade abdominal, tem uma perimetria abdominal maior, formada por gordura, tecido adiposo. Esse paciente é por edema, tá? O paciente água tem músculo, ele tem força muscular. Terra. Ele tem músculo, ele tem força muscular, ele tem carne. O paciente água tem literalmente água. O rosto dele também é redondo, porém apresenta marcas de expressão mais proeminentes, tá certo? Às vezes ele apresenta até o rosto acinzentado, tá? Principalmente nessa região aqui. E como detectar se você nasceu com uma energia ancestral baixa? Você olha ao redor dos seus olhos e se tiver escuro ou for escuro desde que você nasceu, é uma tendência pensar que você nasceu com problemas na sua energia ancestral, causado talvez por um repasse inadequado dos pais. Enfim, existem inúmeros casos ou inúmeras causas desse problema. Bem, nós vamos chegando aqui ao fim, que eu já falei dos 5 elementos, até já escapei aqui do horário. A minha intenção aqui é instigar vocês a pensar sobre o diagnóstico e a simplificar esse diagnóstico, tá ok? Essa é a minha intenção. Tenho também a intenção, além disso, fazer vocês entenderem que um bom diagnóstico simples leva a um tratamento mais coerente. Um tratamento mais coerente favorece o seu paciente. Então vamos simplificar, e a simplicidade do diagnóstico nos coloca direto, ou em contato direto com a medicina chinesa, tá certo? Antes de finalizar, eu gostaria de passar aqui para vocês, então, 3 recados. Primeiro recado, que nós estamos com uma oferta de Natal no site até o final do ano, e essa oferta é uma oferta real. Ela envolve, além de preço, mas também de brindes, vamos dizer assim, né, que vocês vão ganhar, que vocês vão ter acesso pelo mesmo valor ou com um valor inferior, tá? Além disso, já deixo aqui avisado que nós estamos finalizando o 3º minibook, que tem o tema, né, sobre língua, que é o MedDiagnostic Língua. Ele está aqui, ó, a capa dele certinha, a gente já está em prazo, em edição final dele. Vai ser lançado para pré-venda agora, esse final de semana, então fiquem atentos à pré-venda, num preço especial, parcelado em 10 vezes, tá certo? Aqueles alunos que já adquiriram e são clientes há muito tempo do centro vão ter também uma oferta especial, fiquem atentos a isso, tá ok? Garanto o seu, que serão algumas unidades nesse processo. O lançamento oficial dele será no dia 26 de janeiro, no dia do curso de MedDiagnóstico presencial aqui no Centro Benesse. Então, dia 26 de janeiro, teremos um curso de MedDiagnóstico, onde a gente vai tratar de tudo isso que eu falei aqui nessa aula e mais um pouco. Esse curso é quinta, sexta, sábado e domingo, o dia todo aqui no centro. Quem quiser fazer, quem tiver interesse e intenção de fazer a inscrição, fique à vontade. Inclusive, quem fizer a inscrição desse curso, a partir de agora, vai ganhar um minibook. E aquelas pessoas também já fizeram, a gente já vai passar um minibook para elas. Vai ganhar um minibook de língua para quem fizer, né, os alunos que fizerem a inscrição desse curso, tá ok? Então, ó, não se esqueça então de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, tá ok? Ou de curtir a nossa página no Facebook e de entrar no site e ver lá as ofertas. Lembrando também que todo esse conteúdo que eu passei, ele não tem só em material vendido, comercializado, ele tem também no blog para aquelas pessoas que querem experimentar, querem ver se tudo isso que a gente está